Olá! Nesta aula, nós vamos fazer uma apresentação inicial sobre a linguagem C++, que será utilizada ao longo do curso. É importante destacar que faremos uma introdução bem básica e que o objetivo não é que ninguém saia um especialista na linguagem, mas já conheça alguns dos aspectos mais fundamentais. O foco principal é destacar as principais diferenças entre C e C++, e, portanto, é esperado que você já tenha alguma familiaridade com a linguagem C e com lógica de programação. Serão apresentados diferentes exemplos dos elementos mais básicos da linguagem. E reforçando, a ideia é apenas ter um primeiro contato, sendo que veremos e usaremos esses conceitos com mais calma ao longo da disciplina. A linguagem C++ é uma extensão da linguagem C. C++ nos permite ter acesso a recursos de baixo nível, como uma manipulação mais direta da memória, e também de alto nível, por exemplo, uma modelagem utilizando orientação a objetos. Apesar de implementar grande parte da linguagem C, não conseguimos fazer em C++ exatamente tudo o que fazemos em C. Deixo abaixo uma referência caso você queira ver com mais detalhes essas questões de compatibilidade. Uma das principais diferenças entre as linguagens está justamente nas unidades básicas que vamos usar para organizar o nosso código. Em C, fazemos uso de funções básicas, enquanto em C++ vamos poder utilizar estruturas mais complexas, chamadas de classes. Inclusive, inicialmente, a linguagem foi chamada C com classes e, posteriormente, mudou para C++. Além disso, C++ é o que chamamos de uma linguagem multiparadigma, ou seja, podemos estruturar o nosso código de diferentes maneiras. C++ é uma das mais consolidadas e utilizadas linguagens de programação, e sua sintaxe, inclusive, serviu de inspiração para a criação de várias outras linguagens, por exemplo, Java e C#. Para começar, vamos ver rapidamente como são os passos básicos de desenvolvimento em C++. Primeiramente, podemos usar um editor qualquer para criar os nossos códigos-fonte e arquivos de cabeçalho. Em seguida, os arquivos-fonte são passados para o compilador, responsável pela tradução do código. Se tudo estiver ok, é criado um arquivo resultante em linguagem de máquina. Por fim, um utilitário chamado de ligador é usado para combinar nossos arquivos gerados com outros módulos e bibliotecas, resultando então no arquivo executável que vamos poder chamar. Vamos ver agora um exemplo bem básico. A primeira coisa que podemos observar é que um programa em C++ é muito parecido com um programa em C. Vamos analisar então as diferenças. Como podemos ver, não precisamos mais informar a extensão para bibliotecas que não fazem parte do nosso programa. Também podemos criar e acessar determinados escopos de maneira a facilitar a organização do código. Isso será bem detalhado depois. Em relação à impressão de informações, a grande diferença é que não vamos mais utilizar o printf. Essa impressão também terá algumas peculiaridades. Por exemplo, o operador endl para quebra de linha ao invés do /n. Por fim, para compilação, vamos usar o G++ ao invés do GCC. Além disso, também é comum usar a extensão .cpp para os arquivos. Essa é uma padronização geral, podendo também ser utilizado outras extensões. E apenas um detalhe, nesse exemplo, o compilador e o ligador são chamados de maneira conjunta. Detalharemos a parte de compilação em outra aula. O executável, então, pode ser chamado de maneira similar em ambos os casos.
a linguagem C++ foi evoluindo ao longo do tempo e, por isso, possui diferentes versões. A principal diferença entre as versões é a introdução de novos conceitos e operadores ou a remoção de elementos que não fazem mais sentido. Em nossa disciplina, para padronizar, vamos utilizar apenas a versão conhecida como C++11, pois ela introduziu alguns itens interessantes para o nosso contexto, mas sem perder muito das características mais básicas da linguagem original. Para garantir que nosso código será compilado de acordo com uma determinada versão, basta informar qual a versão que queremos utilizar no momento da compilação. Além disso, chamo a atenção para uma outra flag que geralmente vamos utilizar, que é -w_all. Essa é apenas uma flag que nos ajuda a identificar possíveis fontes de problema no código. Utilizando ela, serão mostrados os chamados warnings, que são apenas avisos e não representam efetivamente um erro no código, mas apenas algo que poderia já ser melhorado. Logo, temos aqui o nosso código, conforme já apresentamos inicialmente, e podemos então, dentro de um terminal, escrever exatamente a nossa linha de compilação, ou seja, o nosso compilador, que será o G++, vamos informar qual versão, qual padrão, qual standard que nós vamos utilizar, no nosso caso, o C++11. Podemos colocar a flag WALL e, por fim, nós informamos o nome do nosso arquivo, fonte, que nesse caso aqui eu coloquei como exemplo1.cpp. Então, eu posso vir e colocar exemplo1.cpp. Vou utilizar o "-o" para informar o nome do meu arquivo executável. Para seguir o nosso exemplo, vou chamar de hello. Foi feita então a nossa compilação. Se nós utilizarmos aqui o ls, que é um comando que apenas vai mostrar o que a gente tem dentro do diretório, nós temos vários exemplos que nós vamos ver nas aulas, nós podemos ver então que o nosso executável hello ele foi criado. E para fazer a execução, nós podemos simplesmente fazer um ponto barra e chamar o nome do nosso executável, hello. Ao fazer essa execução, nós temos a impressão então da mensagem Hello World, que era exatamente o que havia sido definido dentro do nosso código. Cada uma dessas outras coisas aqui serão detalhadas a seguir. Outra coisa interessante para mencionarmos brevemente é em relação aos tipos de dados que vamos poder utilizar. A grande maioria dos tipos básicos é similar em ambas as linguagens. Entretanto, gostaria de destacar dois tipos específicos de C++. Nós temos o tipo bool ou boolean, booleano, que pode ser usado para guardar os valores lógicos, verdadeiro ou falso. Além disso, vamos poder usar a palavra reservada class para criar os nossos próprios tipos a partir da definição de classes, que, como falamos, é algo bem específico de C++. Caso você queira, você pode ler um pouco mais sobre cada um dos tipos nas referências indicadas. Nessa aula, nós vamos olhar com mais detalhes 3 pontos bem característicos e importantes em C++. A utilização de cadeias de caracteres, a parte de entrada e saída e uma comparação inicial sobre manipulação da memória, pois teremos uma aula inteira dedicada a isso. Em C++, nós temos um tipo específico dedicado ao armazenamento e manipulação de cadeias de caracteres. Esse tipo é chamado de string e faz parte da biblioteca padrão da linguagem. Abaixo, temos um exemplo de como é fácil e intuitivo utilizá-lo. A primeira coisa que precisamos fazer é incluir a biblioteca que declara esse tipo. Em seguida, podemos declarar variáveis, assim como fazemos com qualquer outro tipo. Aqui,
já estamos inicializando as variáveis com diferentes valores. Além disso, chamo a atenção que, diferente do exemplo anterior, logo no início do código, nós não estamos utilizando um comando determinado como using namespace. A ideia do using namespace é justamente nos auxiliar para que nós não precisemos a todo momento falar a qual determinada biblioteca um operador, um tipo, pertence. Ou seja, nesse caso aqui, para a gente acessar o tipo string que pertence à biblioteca padrão std, nós vamos precisar informar a qual escopo aquele tipo, aquele operador vai pertencer. Como falei, isso será bem mais detalhado depois, com outros exemplos e ao longo da disciplina. Em seguida, podemos utilizar as nossas variáveis para fazer a impressão do valor que está contido nelas. Veja também que o tipo string ele já fornece alguns métodos auxiliares que facilitam bastante a implementação. Nesse caso, é possível obter o tamanho, ou seja, o número de caracteres de uma string, de uma cadeia de caracteres, usando o método length, que pertence ao próprio tipo string. Você pode ver mais informações e detalhes do tipo string no link abaixo. Vamos executar então esse código. Temos aqui o código que acabamos de falar e, novamente, podemos chamar o nosso compilador, informar qual é a versão que nós queremos usar. Não precisamos colocar o WO aqui. Vamos informar o nosso nome do arquivo e a saída. Nesse caso aqui, vai poder ser o nome do executável, o próprio nome do arquivo. Exemplo 2. Fazendo essa compilação, podemos também chamar aquele executável e, como vamos ver, nesse momento é feita a impressão da primeira variável, hello world. Em seguida, é feita a impressão da segunda variável, da segunda frase. E, finalmente, nessa terceira linha, é feita a impressão do número de caracteres. Vamos ver esse outro exemplo que utiliza o tipo string. Veja que aqui, além de inserir a biblioteca que define o nosso tipo, também estamos informando o escopo que queremos utilizar aqui dentro do nosso contexto, do nosso código. Fazendo isso, nós não vamos precisar informar o std antes das variáveis, o que deixa o programa um pouco mais legível. Entretanto, conforme vamos discutir ao longo da disciplina, nós devemos utilizar isso aqui com bastante cuidado. Nós vamos poder guardar qualquer valor dentro das nossas strings. Entretanto, se guardarmos um numeral, por exemplo, como está sendo feito aqui, ele estará sendo armazenado como uma string, ou seja, como uma palavra, e não como um número efetivamente. Variáveis do tipo string também podem ser comparadas diretamente com o operador de igualdade. E nesse caso, estou salvando o resultado em uma variável do tipo bool, do tipo booleano, que nós mencionamos anteriormente. Além disso, observe que, diferente de C, em C++, nós podemos declarar as nossas variáveis em qualquer ponto do código e não necessariamente apenas no início. Também é possível manipular nossas strings acessando cada caractere individualmente, como se nós estivéssemos manipulando um array, um vetor. Ou seja, basta informar o índice para recuperar ou modificar o valor naquela posição. Por fim, uma operação bem comum com strings é chamada de concatenação, que nada mais é do que juntar duas ou mais cadeias de caracteres, formando uma nova cadeia unificada. Fazendo a nossa compilação, em seguida podemos chamar
o nosso executável, exemplo 3 nesse caso, e vamos ver o resultado. Então, nós temos aqui que a primeira impressão é referente ao valor de comparação das minhas duas strings. No caso aqui, o valor 1 representa verdadeiro, ou seja, as minhas duas strings, elas são iguais. As duas cadeias de caracteres são iguais. Em seguida, nós temos a impressão do primeiro caractere da string A e do caractere na posição 5, ou seja, o sexto caractere na minha string B. Lembrando que o nosso índice começa a partir de 0. Então, se nós analisarmos aqui a saída, o primeiro caractere aqui é 1 e o sexto caractere é 6, conforme a nossa impressão. Em seguida, observe que nós acessamos novamente a primeira posição de A e fizemos uma substituição adicionando um novo caractere, que era o caractere 0. Lembrando que ele começava com 1. Se eu fizer agora a impressão novamente daquela variável, nós vamos ver que ela foi modificada e que o primeiro caractere agora é o 0. Finalmente, fazendo a concatenação, nós estamos atribuindo esse novo valor a uma variável C, que também é do tipo string. Se nós fizermos, então, a impressão, nós vamos poder ver que a variável C ela é composta pela própria string A mais a string B, ou seja, ela foi concatenada. Reforço para que você pause o vídeo por um momento, tente implementar e faça pequenas modificações no código para entender tudo o que está sendo feito. Agora, vamos detalhar um pouco mais a parte de entrada e saída. C++ utiliza o conceito de streams, ou fluxos, para realizar as operações de entrada e saída. Nós até podemos e conseguimos utilizar o comando printf por questões de compatibilidade com C. Entretanto, vamos evitar isso e tentar utilizar apenas o que é de C++ especificamente. Um stream é uma abstração usada para estruturar a comunicação entre o programa em C++ e algum dispositivo que vai ser utilizado para entrada ou para saída. O stream é uma sequência de bytes que representa cadeias de caracteres de tamanho indefinido e digamos que fluem para dentro ou para fora do programa. Um stream de entrada pode, por exemplo, receber informações de um teclado, de um arquivo ou de outras fontes qualquer. Já streams de saída podem enviar informações para o console, ou seja, o terminal, ou até mesmo pela rede. Em C++, a parte de entrada e saída está implementada na biblioteca mais geral IOStream. Nós podemos fazer o include da biblioteca IOStream diretamente para fazer entrada e saída pelo terminal. Além disso, a biblioteca principal IOStream possui algumas especializações. Por exemplo, o módulo fstream é usado para fazer manipulação de arquivos, files. Já o módulo sstream é usado especificamente para trabalhar com strings. Nesse primeiro exemplo, como vamos trabalhar somente com a entrada e a saída padrão, ou seja, o console, o terminal, nós podemos fazer o include apenas da biblioteca IOStream. Além disso, nós vamos utilizar a biblioteca string porque nós queremos declarar variáveis do tipo string. Nossos streams de entrada e saída padrão, ou seja, do terminal, são chamados de cin e cout, ou seja, o cout é o stream de saída e o cin é o stream de entrada. E nós vamos utilizar dois operadores para a manipulação desses streams. O operador menor é usado para inserir informações no stream de saída, enquanto o operador
maior é usado para extrair informações do stream de entrada. A manipulação do stream de saída, do cout, é bem simples e, como vimos em outros exemplos, ele basicamente faz uma impressão no terminal da informação que foi passada para ele, que está sendo inserida nele. Já o cin tem algumas propriedades bem características. Para fazer a extração de algum dado desse stream, nós informamos uma variável que irá guardar o valor recuperado. Bem semelhante ao cout, só que no sentido contrário. Só que aqui precisamos tomar cuidado. O operador faz apenas uma extração de acordo com o tipo da variável e pega a informação até encontrar um espaço em branco, um tab ou uma quebra de linha. Logo, nós temos que aqui, nesse primeiro caso, o cin, está ocorrendo uma extração de uma entrada que deveria ser uma string, certo? Já aqui embaixo, a extração esperada é de um número inteiro, conforme as variáveis que foram declaradas anteriormente. Para ilustrar e fazer uma comparação, a extração do número inteiro nessa linha é bem similar ao comando scanf da linguagem C. Além disso, se ao tentar fazer a extração para a variável o tipo for diferente do esperado, a operação pode falhar e o programa ter um comportamento inesperado. Por fim, chamo a atenção que nós podemos encadear, colocar em sequência operadores similares. Por exemplo, podemos inserir várias coisas sequencialmente no stream de saída ao mesmo tempo. Primeiramente, fazemos a nossa compilação e podemos então chamar o nosso executável. Podemos ver que a primeira coisa que é feita é a impressão, ou seja, é adicionado alguma coisa no meu stream de saída, que como é o cout, é o console, é o terminal aqui mesmo. Então foi feita essa impressão, digite o seu nome. Nesse momento é aguardado algum tipo de entrada, feito aqui pelo operador de extração em relação ao stream de entrada. É esperado uma string. Então eu posso vir aqui e colocar o meu nome, Douglas. Para que seja feita a extração, como nós vimos, eu preciso dar um Enter ou encontrar um espaço em branco, dependendo da forma como está sendo feita a entrada. Aqui eu vou dar um Enter. Dei o Enter, a extração nesse momento foi feita e a execução prosseguiu para a próxima instrução. Ou seja, foi feita uma nova impressão e é aguardado aqui uma nova entrada. No caso, é aguardado uma entrada do tipo inteiro. Então eu posso aqui e colocar um valor do tipo inteiro e novamente apertar Enter. Foi feita uma impressão de uma quebra de linha, por isso que nós temos esse espaço, e finalmente uma impressão de várias informações concatenadas. Algumas coisas interessantes que nós podemos ver aqui é que nós também podemos encadear a extração em streams de entrada. Então, digamos que eu tivesse uma outra variável aqui, sobrenome. Eu poderia vir e colocar novamente o operador de extração para aquela nova variável. Inclusive, para ficar mais fácil aqui, nós poderíamos declarar uma variável chamada nome completo e concatenar o nome. Podemos dar um espaço para ficar mais fácil de ver e o sobrenome. E aqui a gente faz essa substituição. Vamos compilar novamente o nosso programa e vamos executar. Qual é o seu nome? No caso aqui agora, ele está esperando o nome e o sobrenome. Então eu posso colocar separado por espaço e dar um Enter. Ao fazer isso, o que ocorreu? A primeira extração foi feita até encontrar o espaço em branco e a segunda ocorreu na hora que eu dei o Enter. Qual é a idade?
posso colocar o número inteiro novamente. E nesse caso, nós podemos ver que foi feita a extração separada do nome e do sobrenome e que aqui a gente fez a concatenação conforme a gente falou anteriormente. Além disso, é interessante a gente ver também que não necessariamente a gente precisa ter saídas para ter uma entrada. Então, digamos que o nosso programa ele já aguardasse tanto uma entrada de 2 strings quanto de um número inteiro. Vamos compilar novamente e executar o programa. Não foi feita nenhuma saída, mas o nosso programa, a execução, ela está pausada esperando essas extrações. Então, se eu fizer a mesma coisa que eu fiz anteriormente, colocar as 2 strings e um número inteiro e der o meu Enter, a extração ocorreu exatamente seguindo a mesma ordem. O nome, o sobrenome e a idade. E de maneira semelhante, a gente pode fazer um último teste aqui imagine agora que eu tenho o nome, que era esperado uma string, e na idade, o sobrenome, mas digamos que se na idade eu passar uma string agora, um caractere, que não é o esperado, o que vai acontecer? Então a gente vai ver que ele pegou e salvou um lixo ali qualquer. Por isso que a gente tem que tomar cuidado na hora de fazer as entradas, porque as entradas são dependentes dos tipos que nós vamos estar manipulando. Esse outro exemplo mostra uma forma bem comum de fazer a entrada de vários dados de maneira bem simples. Ao colocar o comando de extração dentro de um while, estamos pedindo para que a leitura do string seja feita enquanto a operação não falhar, ou seja, enquanto um valor válido estiver sendo lido. Então, vendo esse exemplo, novamente, nós só demos uma entrada, nós não precisamos ter uma saída associada a essa entrada. Então, se eu fizer aqui a compilação, vou fazer a chamada do meu código e, de novo, o meu programa está executado e ele está aguardando a entrada. Como nós vimos aqui, a entrada ela aguarda um conjunto de números inteiros. E como nós vimos, o operador de extração ele procura um espaço em branco, um tab, um enter. Então, se eu tiver aqui 1, 2, 3, 20, 30, 50, 1000 e quando eu der o enter, nós vamos ver que cada um daqueles números foi lido separadamente, foi atribuído à variável x, foi feita a impressão. Estou colocando aqui dentro de um colchete só para mostrar que cada uma dessas coisas aqui representa uma impressão, e uma extração individual. E aí, novamente, por fim, nós temos o end-l, que é a quebra de linha, só para a gente poder imprimir de uma linha para outra. Como vocês devem estar vendo, o meu programa ele continua aguardando números. Então, se eu continuar passando aqui 99, 100, 101, o programa vai continuar funcionando indefinidamente, enquanto esse while for válido. Como que a gente pode fazer para interromper a execução? No Linux, nós vamos poder apertar Ctrl D e no Windows, nós vamos utilizar o comando Ctrl Z. Então, se eu apertar um Ctrl D, a minha execução ela é interrompida. Além disso, vou usar esse exemplo para mostrar uma outra coisa bem interessante. Nós podemos passar para os nossos códigos arquivos como entrada. E atenção, isso é diferente de manipular o arquivo dentro do nosso código. Vamos considerar o seguinte arquivo de exemplo, arquivo.txt. Ele tem esses valores dentro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, separados ali por um espaço em branco. Se na hora de executar o meu programa, eu informar a partir desse operador menor aquele arquivo, o que o meu código vai fazer? Ele vai ler exatamente cada uma dessas entradas e fazer a extração como se aquilo ali tivesse sido informado
pelo usuário aqui no terminal, aqui no console. Isso é muito interessante para a gente poder testar o nosso programa de maneira bem facilitada. Como falamos anteriormente, o operador de extração recupera a informação até encontrar um espaço em branco, um tab ou uma quebra de linha. Mas como fazer então para ler uma string com espaços? Uma alternativa é utilizar a função getLine. Nesse caso, a informação é lida até encontrar um certo delimitador, que por padrão, que não está sendo informado aqui, é uma quebra de linha. Mas podem ser usados outros delimitadores, como nós veremos em um exemplo a seguir. Vamos compilar esse exemplo e vamos fazer a execução. Então, digite o seu nome completo. Então, eu posso botar o meu nome com vários espaços aqui. E quando eu der o meu Enter, ele vai fazer essa leitura. Observe que isso é diferente do que nós fizemos anteriormente, onde cada um dessas strings individuais foram salvas em uma variável específica. Então, o nome foi salvo em um lugar específico e o sobrenome foi salvo em outra variável específica. Já utilizando o getLine, toda essa string ela é uma string única, salva dentro dessa variável nome completo. Além disso, chama atenção para tomar cuidado com a utilização do getLine, pois, às vezes, dependendo da entrada, isso pode acabar tendo um comportamento que não é o comportamento desejado. O mais recomendado é você sempre tentar fazer a sua entrada a partir do operador de extração no streaming direto de entrada CIN. A função getLine é muito utilizada em conjunto com o módulo sstream, que permite trabalhar com strings como se fossem streams. Nesse exemplo, estamos novamente utilizando o getLine para fazer a leitura de toda a linha informada na entrada padrão. Em seguida, criamos um stream local, considerando essa linha que foi lida como base. Uma tarefa comum em diferentes programas é ler um texto com delimitadores como vírgula ou ponto e vírgula. E isso também pode ser feito de maneira bem simples com o getLine. Nesse caso, o segundo while quebra a linha informada como entrada, imprimindo separadamente cada campo. Vamos entender então a funcionalidade desse código. Fazendo a nossa compilação, nós podemos fazer a execução. Então, não tem nenhuma saída, é esperada apenas a entrada de uma certa linha, sendo que dentro dessa linha a gente espera também que ela tenha delimitadores ponto e vírgula. Então, digamos que eu tenha A, ponto e vírgula, B, ponto e vírgula, C, ponto e vírgula, D. Ao fazer essa entrada, olha o que o nosso programa faz. Esse while ele está sendo responsável por fazer a leitura dessa linha completamente e atribuir a essa variável line. Em seguida, eu criei esse streaming local a partir de line, que é um streaming chamado de info. E olha o que eu estou fazendo dentro aqui. Criei um outro while que vai usar um outro getLine, considerando esse stream agora, não é mais o stream padrão de entrada, vai salvar nessa string nova aqui e vai considerar esse delimitador. Então, por isso que cada uma dessas coisas foi impressa separadamente. Lembrando que, se eu tivesse separado por espaço aqui, e ponto e vírgula B, C e D, seria impresso dessa forma, porque o delimitador das strings agora não é mais o espaço. Eu falei que deve ser considerado o ponto e vírgula. Isso aqui é muito interessante, como eu falei, para a gente manipular diferentes arquivos também. Então,
Então, digamos que eu tivesse esse arquivo que representaria nomes de estudantes, idade, curso, universidade. Se nós interrompermos aqui a nossa execução e fizermos a chamada novamente desse método, passando esse arquivo nomes.txt, informei o nome errado ali, nós passarmos nomes.txt, nós vemos então que, olha só, o nosso programa ele consegue ler exatamente cada um daqueles campos que está delimitado por um ponto e vírgula, e eu conseguiria então, por exemplo, fazer a manipulação específica de cada um desses campos separados, considerando tanto a linha quanto o delimitador ponto e vírgula. Além disso, a biblioteca SStream também pode ser usada para criar streams a partir de strings declaradas no próprio código. Fazendo isso, nós podemos trabalhar com esse stream como se fosse, por exemplo, o stream do console, o cin, e usar os operadores de extração e até de inserção, dependendo de como o stream foi declarado. Isso é bem útil, por exemplo, quando queremos fazer alguns testes de entrada e saída para verificar se o programa está funcionando corretamente. Rodando então esse código, vamos primeiro compilar e fazer a chamada do nosso executável. Nós temos então que, de maneira bem simples, uma string que foi declarada, que está dentro do nosso programa, pode ser tratada e manipulada utilizando exatamente os operadores de extração ou de inserção, conforme nós falamos. Aqui no caso, então, nós declaramos um stream baseado naquela string, então é um stream S, que foi criado a partir dessa string frase. E aqui dentro do while, eu estou extraindo palavras desse string S, e eu imprimo cada uma dessas palavras. Lembrando que o operador de extração, ele aguarda por um espaço, um tab, uma quebra de linha. Por isso que cada uma das palavras é impressa separadamente. Para finalizar essa parte, vamos ver como utilizar a biblioteca para manipular arquivos, ou seja, o módulo fstream. Nesse exemplo, vamos criar dois streams separados que apontam para arquivos diferentes. Um será usado para entrada e o outro para saída. Vamos utilizar novamente o comando getLine, pois queremos pegar cada linha do arquivo. Em seguida, vamos fazer a saída em dois lugares diferentes. Uma saída no console, no terminal, e uma saída em outro arquivo. A ideia aqui é só replicar as linhas que foram lidas a partir do arquivo de entrada, só para a gente entender como isso é feito. Para esse exemplo, então, vamos verificar rapidamente o arquivo de entrada que nós vamos utilizar. É só um arquivo que enumera diferentes linhas e adiciona uma palavra PDS2 separada por espaço para mostrar que nós estamos lendo as linhas. Em seguida, nós vamos fazer essa leitura e nós vamos só imprimir no console entre asteriscos para mostrar que nós estamos fazendo a impressão corretamente, e nós vamos imprimir em um outro arquivo separado por colchetes. Então, fazendo a nossa compilação, nós podemos chamar o nosso executável. Chamo a atenção aqui que nós não vamos informar o arquivo na chamada do executável, porque esses arquivos eles já fazem parte do programa. Eles foram adicionados no próprio código-fonte. Então, ao chamar esse executável, nós temos que o arquivo ele é lido, é feita a impressão de cada uma daquelas linhas. Aqui no console, essa impressão foi feita entre asteriscos, e nós podemos ver que nós temos agora um arquivo saída.txt, que também foi declarado aqui no nosso código. Se nós formos observar, nós temos a mesma impressão que foi feita dentro do console, só que aqui no arquivo é dentro de colchetes, só para a gente conseguir ver essa diferença que nós podemos fazer. Além disso, nós também podemos usar esse código para já começar a pensar em outros aspectos. Ele parece ok? Será que sempre funciona? Ou seja, é tolerante a falhas?
E se o arquivo de entrada não existir? O que vai acontecer? E se der um problema para abrir o arquivo de saída? Por exemplo, falta de permissão ou falta de espaço. O que será que o programa vai fazer? Ou seja, apesar de simples, é fácil ver que ele poderia ser melhorado. Mas como? Uma modificação bem simples que poderíamos fazer seria apenas verificar se o arquivo de entrada, ou seja, o stream, foi criado corretamente, se ele está aberto. Caso contrário, temos que fazer algum tipo de tratamento. Nesse caso, estamos apenas interrompendo a execução. Destaco também que você pode ver em alguns exemplos os streams sendo fechados como sugestão de boa prática. Mas isso não é sempre necessário, pois o próprio objeto vai cuidar disso quando o escopo for encerrado. De qualquer forma, esse tipo de pensamento, ou seja, de fazer programas que vão funcionar além das situações básicas, é uma das coisas que estaremos trabalhando ao longo da disciplina. E para concluir, vamos apenas mencionar rapidamente uma diferença fundamental na manipulação da memória em C e C++. Ao trabalhar com a linguagem C, vocês aprenderam a usar os operadores malloc e free para alocação e desalocação da memória. Mas em C++, nós vamos utilizar outros operadores, o new para alocação e o delete para liberação da memória. Vamos analisar esse exemplo bem simples. Em C, o malloc deve receber a quantidade de espaço que será armazenada, além de se precisar fazer um cast para o tipo específico no retorno. Em C++, a sintaxe fica um pouco mais simples, onde precisamos basicamente informar o tipo. E se estivermos trabalhando com vetores, quantos elementos queremos armazenar ali. A manipulação do ponteiro em ambos os casos é bem similar. E para liberação, a única diferença é a chamada do operador delete ao invés do free. Como falado anteriormente, vamos ter uma aula inteira dedicada a essa parte. Nessa aula, nós vimos alguns exemplos introdutórios focando em aspectos fundamentais. Existem diversas outras diferenças entre as linguagens e que serão vistas ao longo do curso. Entretanto, vale reforçar mais uma vez que o foco principal não será o domínio apenas da linguagem, mas sim utilizá-la como uma ferramenta para aplicarmos todos os conceitos teóricos que estaremos estudando. Por fim, recomendo que vocês tentem executar todos os exemplos e também brinquem um pouco com o código, testando diferentes entradas e fazendo modificações para verificar diferentes comportamentos.